Isso é um ser humano. Humano, mamífero que tem um ancestral comum com o macaco. Esse ancestral comum, os humanos, tiveram descendentes que, diferentemente do macaco, passaram a viver em sociedade e a se comunicar por meio de palavras. A comunicação, por meio de palavras, levou o ser humano a estabelecer relações sociais onde havia necessidade de território. Assim, os humanos passaram de nômades para sedentários e passaram também a crer que acumular coisas era essencial para a sobrevivência. Acumular é guardar, armazenar, proteger, reservar, principalmente alimentos. Com o tempo, o ser humano passou a acumular outras coisas, como dinheiro, bens e alimentos. O alimento é tudo aquilo que pode ser ingerido e que produz energia para a sobrevivência. O principal alimento dos humanos é o carboidrato. E o principal carboidrato é o açúcar. Açúcar é um tipo de hidrocarboneto de sabor adocicado sentido pela parte frontal da língua, aqui no Brasil, retirado da cana-de-açúcar, e que também serve de alimento aos insetos, muitos deles voadores. Inseto voador é um artrópode de pernas articuladas, asas, antenas e exoesqueleto quitinoso, como as baratas.
barata é um ser tão esquisito que sobrevive por até 1 mês sem a cabeça, ou seja, até morrer de fome. Fome é uma situação causada pela falta de alimentos. No caso das baratas, o lixo. Se as baratas se alimentam do lixo humano, logo as baratas realizam decomposição. Decomposição é a quebra de moléculas grandes em moléculas menores, que servirão de alimentos às plantas. As plantas se alimentam de moléculas menores, realizam fotossíntese, mas não possuem cérebro, como as baratas. A cabeça é o lugar onde se localiza o cérebro dos mamíferos. Mas, diferente dos bichos, o cérebro dos humanos é desenvolvido, capaz de elucubrar ideias e realizar grandes construções. Construções como as redes de esgoto, capaz de recolher todo tipo de dejetos humanos e conduzi-los por tubulações a um lugar bem longe das cidades. As tubulações servem de abrigo a várias espécies de insetos, principalmente as baratas. As baratas seguem pelas tubulações até chegar às casas dos seres humanos. Os seres humanos, que se alimentam de moléculas, descobriram outras moléculas capazes de matar baratas, são os venenos, mas que não são capazes de matar ovos de baratas. Ovo é um zigoto, produto da união de um espermatozoide com um óvulo, células responsáveis pela reprodução dos seres pluricelulares. Seres pluricelulares são diferentes dos unicelulares. Possuindo uma única célula, não são capazes de produzir óvulo ou mesmo espermatozoide para a reprodução. Portanto, desenvolveram outros meios, principalmente o de parasitarem os humanos. Pequena parte dos micro-organismos que usam o corpo humano para se reproduzir acabam causando doenças. Doenças como a cólera, causada por uma bactéria que faz o humano produzir fezes com grande quantidade de sangue. As fezes humanas seguem pelas tubulações dos esgotos, lugar de abrigo das baratas. As baratas entram em contato com as fezes dos humanos, inclusive os doentes, e os micro-organismos se aderem a seu corpo. Quando a barata entra na casa de outro humano à cata de alimentos, acaba por deixar cair esses micro-organismos em alimentos humanos mal armazenados. Alimentos que outro ser humano, sem higiene, irá comer e, consequentemente, ficará também doente. Higiene é o hábito de se manter tudo limpo e organizado ao redor, evitando o acúmulo de sujeira. Hábito aprendido pelos humanos e disseminado na Europa medieval, onde muitos humanos morreram de inflamações e doenças. Acumular, como já vimos, é típico do ser humano. Mas os europeus, quando já não tinham mais o que acumular, precisaram buscar suas riquezas em outras terras. Com o cérebro bem desenvolvido, capaz de planejar e realizar grandes construções, o ser humano não só construiu redes de esgoto, construiu também os barcos.
barcos para navegações e viagens, e descobrir novas terras, como as Américas. Os barcos eram feitos de madeira, com porões escuros e cheios de alimentos mal armazenados. Lugar ideal para a proliferação de insetos, como as baratas. As baratas e os seres humanos chegaram juntos aqui nas Américas e aqui se fixaram. No entanto, só o ser humano, que possui o cérebro desenvolvido, capaz de planejar e realizar grandes construções, conseguiu desenvolver a bomba atômica. A bomba atômica é um armamento de guerra capaz de produzir o desaparecimento da matéria da face da Terra. No final da Segunda Guerra Mundial, bombas atômicas foram lançadas no Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima é uma cidade bem desenvolvida e, como outras cidades bem desenvolvidas, possui uma rede de tubulações subterrâneas para o escoamento de esgoto para fora da cidade. Com a bomba atômica, a parte superficial de Hiroshima praticamente desapareceu. Porém, restou quase que intacta a rede de tubulações de esgoto, rede subterrânea onde viviam as baratas. As baratas, que não têm cérebro, que vivem mais de um mês sem a própria cabeça, que quando em ovos sobrevivem aos venenos, sobreviveram ao ataque nuclear. As baratas, diferentemente dos humanos, seres com capacidade de acumular, viver em sociedade, planejar coisas, até plagiar ideias e realizar construções como pontes, grandes edifícios e canais de esgoto. Mas permanecem fracos, efêmeros, diferentemente de seres como as nojentas baratas. Isto é um ser humano. Isto é um ser humano. Isto é um ser humano. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah.